Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e vamos ler como foco o verso 22. Mateus, capítulo 27. Vamos ler nosso verso principal, 22. O tema da noite é o que farei de Jesus. Esse é um tema que eu já preguei há um tempo atrás, mas Deus tocou meu coração de nessa noite a gente está ministrando o que farei de Jesus. Mateus capítulo 27, vamos ler o foco do nosso texto hoje é o verso 22 e depois eu vou ler o texto todo. Todos acharam? Amém? Verso 22, perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus chamado Cristo? Vou ler a partir do verso 11, acompanhem. Jesus foi posto diante do governador e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Verso 17. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual desses vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado na tribuna, a sua mulher, a mulher de Pilatos, enviou uma mensagem que dizia: não se envolva com esse inocente, porque hoje eu sonhei e sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. Então perguntou Pilatos: o que então farei com Jesus chamado o Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos então percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estavam se iniciando então um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Texto da palavra de Deus, mas um texto terrível. O que farei de Jesus chamado Cristo? Chamado Cristo significa chamado Messias. Cristo é o Messias. Pilatos aqui se viu numa situação muito difícil. Pilatos tinha que tomar uma decisão, tinha que dar um destino a Jesus, mas ele não sabia o que fazer. Porque ele, ao entrevistar Jesus, não via mal nenhum, não via crime nenhum. Ele chegou a falar: vou condenar por qual crime? Você também, vez por outra, já deve ter passado por uma injustiça. Você, vez por outra, já passou por uma acusação de coisas que você não fez. Como é ruim você se sentir culpado, ou melhor, lhe culparem e você ter a certeza que você não cometeu tal erro. Mas as pessoas se juntam e as pessoas começam uma a combinar com as outras e começam a se amutinar e no final você é condenado por uma coisa que não fez. Jesus tinha sido julgado então pelo aquele tribunal judaico. Mas uma série de coisas, irmãos, foi acontecendo para que esse resultado, enfim, fosse dado como a morte.
Eles combinaram, eles pagaram alguém para inventar mentira. Eles caluniaram Jesus. Condenaram então por blasfêmia. Blasfêmia. Você lembra que Jesus disse: vocês estão vendo esse templo? Derrube eles, em 3 dias eu vou reconstruir. E eles não entendiam até que finalmente eles chegaram à conclusão que Jesus então estava dizendo: como é que você pode ser o próprio Deus? Como é que você tem a ousadia de dizer que é o Filho de Deus? E eles então acusaram por blasfêmia. E eles levaram então primeiro para Anás, e depois levaram para Caifás, e depois levaram para Herodes. Nem Anás, nem Caifás, o sumo sacerdote que estava, vamos dizer assim, na vigência do ano, e nem Anás, levaram primeiro para Caifás e depois para Anás. Nenhum pôde condenar. Embora condenasse, mas não tinham poder. Os judeus, eles não tinham poder de tirar a vida. Levou para Herodes, ou levou para Pilatos, e Pilatos sabia que Herodes estava na região. Quem era Herodes? Esse Herodes não é o Herodes o Grande, é o neto do Herodes o Grande. Esse é Herodes Agripa. E ele manda para Herodes. Lembrando, irmãos, que isso, a história acontece em Jerusalém, mas Herodes, tanto Herodes como Pilatos, não moravam em Jerusalém. Essa é uma curiosidade bíblica que muito poucas pessoas sabem. Eles moravam aonde? Moravam na capital. Onde era a capital de Israel nesse período da ocupação romana? Alguém sabe dizer? Em Cesareia Marítima. Cesareia. Olha o nome da cidade? Cesareia. Herodes, o Grande, portanto, o avô do Herodes Agripa, que estava no poder, para agradar os romanos, ele literalmente na beira do mar Mediterrâneo. Coisa linda, irmãos. Eu estive lá, eu vi o teatro que Herodes fez, um lugar que é corrida de cavalo, que é hipódromo, né? Fez ali o hipódromo. Ele construiu uma cidade, uma espécie de Cabe, só para você entender, Cabe aqui na Bahia, que é o centro administrativo da Bahia. Então ele construiu uma espécie de Cabe. Todos os ministérios, departamentos, com lojas, ele fez uma cidade padrão, que inclusive as ruas estão lá até hoje. As construções, alguns pilares, algumas coisas. O hipódromo está lá inteirinho. O teatro está lá inteirinho. Alguns pilares caíram, mas você sobe naquilo. Tanto é que quando tem show em Israel, grande show, grandes bandas, eles fazem Cesareia Marítima, por causa da acústica, por causa da arquibancada. Herodes o Grande, o avô desse Herodes, ele construiu e deu o nome da cidade de Cesareia. Porque quem era o grande César? Né? O imperador de Roma. Então, aquela cidade tornou-se a capital de Israel e os importantes moravam ali. Uma espécie de... Bom, não vou dizer o nome do bairro, não. Quase que saiu da boca aqui. Quase que eu falei que era Alfa, mas não falei, não. E ali moravam os grandes poderosos. Mas por que que eles estavam? Porque era... O que ia acontecer? Jesus morreu um dia antes da... Hã? O que aconteceu? Qual era a grande festa que ia acontecer no dia seguinte? Por que Jesus teve que descer da cruz antes? O que aconteceu no outro dia? A Páscoa. A Páscoa. Então, quando tem essas datas festivas, o governador, as grandes autoridades saíam de Cesareia, poucos quilômetros, e estavam ali. Então, quando chegaram com esse homem preso, amarrado, quando os judeus e a sua guarda, soldados judeus, chegaram e entregaram para Herodes: Herodes, nós temos aqui um homem que cometeu um crime. E Herodes diz: bom, vamos ver. Do ponto de vista da lei romana, o que ele fez? Ele disse que é Deus. Para Herodes, que não cria em Deus, olha, gente, isso aqui é um negócio da religião de vocês, é a confusão de vocês, se resolvam. Não, ele disse que é rei. Esse homem está dizendo que é rei. Nós temos um rei. Nós temos um senhor que é César. E aí Herodes pensou, Pilatos pensou: eita, vai dar confusão. Mas vem cá, Herodes não está aqui? Não é Herodes o rei dos judeus? Herodes não saiu de Cesareia, não está aqui para Páscoa? Bom, vocês têm rei. Quem é o rei de vocês? Não é Herodes? O neto do grande Herodes? Herodes Agripa está aqui. Manda para Herodes. Não, eu não vou julgar. É questões religiosas. E levaram Jesus. Quando chegou lá,
Herodes disse para ele: Ah, eu tinha muita curiosidade de saber quem é esse tal de Jesus que fica curando as pessoas. Jesus não disse nada para ele, nada. Herodes, bom, eu esperava mais desse Jesus. Manda Pilatos, não é comigo. Não disse nada. Voltou nas mãos de Pilatos. Ninguém sabia o que ia fazer com Jesus. Mas o povo queria a morte de Jesus. E Pilatos agora, como é que vai fazer isso? Jesus então estava diante de Pilatos e ele perguntou: Você é o rei dos judeus? Pilatos teve que perguntar. Sabe o que Jesus disse? Tu dizes. Quem está falando isso é você. Jesus nunca se colocou como rei dos judeus. Não, Jesus da sua boca, ele nunca disse. Mas o povo estava trazendo Jesus, dizendo: Ele é o nosso rei. Porque esse homem multiplica pão, peixe, esse homem cura cegueira, lepra, esse homem faz gente andar. Nós queremos ele como rei. Lembra que o povo queria ele como rei? Lembra que quando ele entrou naquele domingo de Ramos, todo mundo dizia: Olha, bendito é aquele que vem da parte do Senhor. Então o povo queria ele como rei. Sabe, irmãos, não mudou muito de 2000 anos para cá. Qualquer um que se coloca como candidato, como político, qualquer um que ofereça pão e circo e show, cada um que oferece, qualquer candidato que ofereça qualquer coisa que beneficie o povo, ainda que no futuro não vai dar, só promete. O povo quer. Não mudou nada. Então, quando o povo viu Jesus fazendo milagre, fazendo comida, enfim, todo mundo queria ele como rei. Mas Jesus, em nenhum momento, ele disse: Eu quero ser rei. Muito pelo contrário. Todas as vezes que tentavam fazer ele rei, ele tentava sair, ele não queria isso. Só que isso gerou revolta, isso gerou inveja. Os sacerdotes, os religiosos, viam Jesus como uma grande ameaça. Quem é esse? Que agora está arrebanhando, começou arrebanhando 12 homens. Primeiro ele tinha 12. Depois foi para 72 discípulos. E agora há milhares de milhões andando com ele. Aonde ele vai é multidão. É casa cheia. Ninguém mais quer ir para o sinédrio. Ninguém mais quer ir para a sinagoga. Ninguém mais quer ir para o templo. Sabe, irmãos, até hoje acontece isso. Basta surgir um apóstolo por aqui que a Fonte Nova lota. Basta alguém dizer que faz alguma coisa e as pessoas vão atrás. Não mudou nada. O povo continua indo atrás de promessas vazias. Qualquer um que ofereça qualquer migalha, o povo vai atrás. E aqueles religiosos, tomados de ódio, de inveja, temos que matar esse Jesus. Esse Jesus vai acabar com a gente. E começaram, então, a arquitetar planos para matar Jesus. E, finalmente, então, um dos seus discípulos, chamado Judas. Judas se vendeu, Judas permitiu que Satanás entrasse nele. E ele foi lá e disse para os sacerdotes: O que o senhor me dá se eu entregar aqueles que você quer? Prometeram para ele 30 moedas de prata. Irmãos, quando eu estive em Jerusalém, eu comprei um jogo de moedas, exatamente a mesma moeda, quer dizer, é uma réplica, né, irmãos? Entenda, é uma réplica, mas é a mesma moeda que foi pago. Essa aqui é um shekel, a moeda corrente de Israel chama-se shekel, ok? A moeda até hoje. E essa moeda de prata, ela tem uma gramatura mais pesada do que o shekel do mercado. Só para vocês entenderem, então, quando alguém ia dar a oferta no templo, ele não podia pegar o dinheiro do bolso, como nós fazemos hoje aqui, colocamos aqui. Não, porque o dinheiro que roda no comércio, na visão dos judeus, era sujo. Era um dinheiro de sujo. Então, como é que ele tinha que fazer? Se eu quisesse, então, entregar o meu dízimo lá, eu tinha que ir nas barraquinhas. Lembra? Do lado do templo sempre tinha os comerciantes, os cambistas, e ele tinha que chegar, dar o cheque dele inferior, mais leve. Eu quero trocar, eu quero 10 cheques do templo. Então você tem que dar 25 cheques seu para que você consiga 10 cheques. O câmbio, não sei dizer exatamente, mas era mais caro. Você lembra que Jesus um dia
ficou furioso, e ele chegou ali do lado do templo, não era dentro, era na lateral, e ele virou, expulsou os cambistas e disse: isso aqui é casa de oração, é casa do meu pai, isso aqui não pode ser casa de câmbio, vocês não podem estar ganhando dinheiro com isso. Mas Judas, por 30 moedas de prata, 30 moedas de prata, diz o texto, ele vendeu Jesus. E é claro que quando você ouve essa história, você fica falando: poxa, que Judas, que... Tanto é que existe até uma cerimônia onde eles malham o Judas. Alguém faz um boneco de pano e pau no Judas, e bate no Judas. Será que Judas merecia tudo isso mesmo? Será que a gente também não faz de vez em quando igual? Judas ainda pediu 30 moedas. Você se vende por coisa menor. Você se entrega por coisa menor. Você trai a Jesus por coisa menor. Faça uma leitura da sua consciência. Não estou dizendo que 30 moedas vale a pena. Estou dizendo que nós fazemos por nada. E aqui, no verso 12, acusado então pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilato teve que dizer: você não está ouvindo? Pilatos chegou para Jesus: homem, você está algemado, o povo está gritando, você não está ouvindo? Você não quer se defender? Você não ouve? Verso 14, mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. E é claro que aquele governador, ele ficou impressionado, porque ele já tinha uma larga experiência, um governador, um militar, ele sabe que qualquer pessoa ameaçada de ser preso, ou ameaçado de morte, qualquer pessoa iria suplicar pela vida. Não, é mentira, eu não fiz nada. Jesus continuou calado, como um cordeiro mudo. Mais um aprendizado para nós. Quando você está sendo injustiçado, você se defende ou você clama pelo Senhor? Você nega o Senhor ou você confia no Senhor? Não é verdade do que ele está me acusando. Eu vou buscar a face do Senhor e a justiça do Senhor vai prevalecer. Tu faz o quê? Você apela? Você grita? Você dá barraco? O que você faz? Irmãos, não faça nada. Se você não fez, se você está sendo injustiçado, ore e busque ao Senhor, Pai da misericórdia e da justiça. Ah, se tem uma coisa que Deus realmente se revolta, além do pecado convencional nosso, é com a injustiça. Ah, irmãos. Tanto é que a palavra de Deus disse: busque em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Busque a justiça. Seja justo. Seja justo. Seja honesto. E o Senhor vai te honrar. E Pilatos, claro, ficou impressionado, mas e agora? Então ele pensou: eu tenho uma saída. Por ocasião da festa, era costume, então, que o governador soltasse alguns prisioneiros. E ali tinha Barrabás, o pior dos piores. Não é fácil comparar o bem com o mal. Sim ou não? Sim. Mas aquele povo estava decidido, enfurecido. E aqui eu quero dizer, irmãos, que Pilatos cometeu, então, pelo menos 3 injustiças, que fica muito claro. Pilatos, então, libertou um criminoso. Pilatos tinha certeza que aquele homem, tanto é que estava condenado e preso, libertou um prisioneiro condenado pela justiça romana. Bom, se bem que para libertar... Bom. E libertou ele. Segundo, Pilatos, então, mandou açoitar Jesus. O próprio Pilatos disse: por quê? Quando o povo diz: crucifica-o, ele perguntou: por que eu vou fazer isso? Qual é o crime? Pilatos sabia que Jesus não tinha cometido crime nenhum. A esposa de Pilatos teve um sonho de noite e sofreu. E ela mandou um recado: não se envolva com esse inocente. A esposa de Pilatos não disse assim: olha, não se envolva com esse criminoso. Não se envolva com esse tipo de gente. Ela disse: não se envolva com esse inocente. E Pilatos... Claro, a esposa falando: eu não sei você, marido, mas quando o Gilson fala alguma coisa, eu penso 10 vezes antes de fazer. De vez em quando, eu sou teimoso e eu faço o que ela disse para mim não fazer. Irmãos, eu quebro a cara, é impressionante. E aí eu quebro a cara e volto para casa, não quero dizer nada, fico calado. E quanto mais calado, pior, porque aí que ela sabe que eu fiz errado. Por acaso você fez aquilo que a gente combinou, que eu disse para você não fazer? Não tem jeito. Aí tem que escutar por um mês. Eu te disse, eu te avisei. Não é assim, gente. É esposa e mãe, são 2 pessoas que você tem que obedecer.
Quando a sua mãe diz assim, leva o casaquinho, meu filho. Leva agora. Vai chover, chove. E quando a esposa diz, não faz. Ah, meu filho. Você pode até tentar. De 10 vezes que você faz, 9 você vai quebrar a cara. 9. A esposa de Pilatos, então, diz, eu sofri muito, não faça isso. E Pilatos, então, sabia que ele era inocente. Mas assim mesmo mandou dar-lhe uma surra em Jesus. Ele foi injusto com Jesus. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Primeira injustiça, soltou um preso condenado. Segunda, ele bateu no inocente, sabendo da inocência. Terceiro, ele entregou Jesus. Ah, pastor, mas ele trouxe ali um recipiente com água, ele lavou as mãos. Isso não isenta ninguém. Irmão, se você sabe que está errado, está errado. Não tem como você dizer, eu vou lavar minhas mãos. Façam vocês. E aquele povo, quando ele fez isso, quando ele lavou as mãos, e ele disse, olha, estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. O povo tomado pelo ódio, todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós. E pior, sobre nossos filhos. Ou seja, eles assumiram a responsabilidade. Pilatos entregou. E eu quero dizer para você que Pilatos já não tinha uma boa fama no Império Romano. Pilatos foi colocado em Jerusalém porque em Jerusalém era um lugar de confusão, era um lugar ruim. Sabe, irmãos, às vezes os militares no exército, principalmente, tem isso. Quando aquele comandante, aquele oficial não é dos melhores e para punir ele, eu mando ele lá para o lugar mais longe, mais difícil, sem recurso, porque lá ele vai pagar os pecados dele. É assim que a gente faz, não é não? Manda lá para Caixaprego. Não sei nem se existe essa cidade. Se tiver, me desculpe. Mas manda bem longe. Para quê? Para que aquele oficial, para que aquele comandante pague o preço. E os melhores oficiais ficam onde? Na capital, com metrô, com praia. E o cara fica lá no meio do nada, tendo que dar resultado. Exatamente foi isso que aconteceu. O grande Império Romano tinha outros lugares bem melhor. Manda Pilatos, aquele encrenqueiro, manda lá para o meio do judeu, daquele povo que é rebelde. E Pilatos estava ali. Então a fama de Pilatos já não era boa. Mas agora, quando ele cometeu a terceira injustiça, essa foi a gota d'água. Alguns historiadores vão dizer que alguns vão dizer que até 10 anos depois dessa condenação, ele passou a enfrentar várias revoltas e o Império Romano manda chamar o comandante, manda chamar Pilatos e ele acabou morrendo. Ele foi condenado, ele morreu. E eu quero aqui dizer, sem nenhum medo de errar, que o pior erro da vida dele foi se isentar. Ele vacilou. Quando o povo viu que ele estava vacilando, não sabia que decisão tomar, o povo subiu, o povo gritou, o povo ameaçou. Não dá para ser isento neste mundo. Não dá para você concordar com as coisas do mundo e dizer eu também concordo com a palavra de Deus. Não dá, irmãos. Ou você se toma uma posição. Não dá para você concordar com as falcatruas, com os roubos, com a pornografia, com tanta sujeira que tem. Não dá para você tentar ser amigo do mundinho, não. Hoje nós lemos João. Quem ama as coisas do mundo não ama o Pai. E Pilatos ficou ali, ó, não sabia o que fazer com Jesus. Estava na mão de Pilatos. Estava na mão de Pilatos, mas ele estava ali vacilando. Então, nessa noite, eu quero fazer uma reflexão e eu quero tirar das atitudes de Pilatos o que nós faríamos no lugar dele. O que nós aprendemos, irmãos? Pilatos estava na presença de Jesus, Senhor dos senhores, mas ele estava vacilando. Na presença do rei, ele vacilou. E nós? Você está firme? Você está firme na palavra de Deus? Você está firme com o Senhor Jesus? Você está pronto se ele chamar ainda hoje à noite? Se seu coração se recusar, se seu rim, seu fígado... Gente, nós somos tão frágeis. O corpo humano é tão frágil. Já teve dor de cabeça, enxaqueca? Ah, eu não aguento ter uma dor de unha. E eu tomo remédio, e eu passo mal, e o Gil já levanta de noite, e faz chazinho. E é claro que metade é dengue, mas claro, né? E eu tô passando mal, eu vou morrer, eu vou morrer. A gente tem medo de qualquer dor, a gente entra em pânico.
né? O ser humano não é nada. Você está pronto ou você está vacilando? Como é a sua conduta na fé? Você pode dizer, eu sirvo o Senhor e não arrasto o pé de maneira alguma. Eu sou do Senhor e não tem nada que me convença. Não há nenhuma oferta que o mundo faça. Ou você diz, não, eu estou indo na igreja, mas estou lá, né? Como é que você está? Pilatos estava diante ao Senhor, mas ele estava indeciso. E isso levou ele à perdição. Pilatos estava tão perto de Deus, mas desperdiçou a chance. Você hoje está diante do Rei dos Reis. Talvez você não consiga com seus olhos ver o Senhor Jesus aqui, mas ele está presente, amém, irmãos? Porque se a gente não crê que ele está aqui, então vamos para casa, irmãos. Se a gente não crê que o Senhor Jesus em pessoa está aqui, que a presença maravilhosa dele está aqui, então o que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo um animador de plateia, dos piores, inclusive? Não, não, não. Nós temos que ter essa convicção. E aqui eu quero trazer também uma reflexão de como é que os outros viram, como é que os outros responderam à pergunta: o que faremos de Jesus, o Cristo? O que Judas fez com Jesus? Ele traiu. Judas viu todos os milagres. Gente, Judas teve o melhor discipulador. Judas teve o melhor pastor que existe. Jesus é o nosso pastor. Ele viu quando ele estava lá, do lado de Jesus, quando Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Ele viu aquele morto sair da tumba. Ele viu Jesus fazer todos os milagres. Às vezes, irmãos, não basta você estar na melhor igreja, ter a melhor banda de louvor, ter o melhor discipulador, não adianta nada disso. Judas andou com Jesus por 3 anos. E no final dos 3 anos, ele decidiu o que tinha que fazer com Jesus. Judas também estava em dúvida. E vocês lembram que na ceia, Jesus olha para Judas e fala para Judas: Judas, o que tu tens que fazer, faça logo. E Judas imediatamente levantou, foi lá e traiu Jesus. Judas tomou uma decisão. Judas, pelo menos, optou por um lado. O lado errado, mas optou. Após a traição, ficou então tão com remorso. Veja, ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. E ele recebeu quantas moedas, irmãos? 30. E depois que ele então viu que Jesus foi condenado, ele viu que Jesus viu da besteira que ele fez. Você sabe o que ele fez? Ele foi lá e disse: olha, eu estou arrependido, eu não quero mais esse dinheiro. Sabe o que eles falaram? O problema é seu. Então Judas jogou as 30 moedas no chão. É essa a sensação. 30 moedas correram. E ele foi embora. E se enforcou. Sabe o que aqueles homens, os sacerdotes, o que eles fizeram? Vão fazer o quê? Guardem as moedas, viu? O que é que eu vou fazer com essas moedas? Eram moedas de prata. Eram moedas do cofre da igreja, por assim dizer, do templo. Eram moedas, não dá para guardar no cofre agora de novo da igreja. Por quê? Porque essa moeda aqui tem sangue. Foi por essa moeda que vai derramar o sangue. Essa moeda não dá. E eles usaram. Isso aqui é uma profecia, inclusive, de Jeremias. Eles pegaram essas moedas e compraram um campo para os estrangeiros. Só para vocês entenderem, em Jerusalém existe o cemitério, naturalmente, né? E esse cemitério é no Monte das Oliveiras. Você vai ver o Monte das Oliveiras, você não consegue nem pisar no Monte das Oliveiras, porque é cheio de túmulo. Vocês sabiam que no Monte das Oliveiras é o cemitério mais antigo do mundo? Alguns historiadores vão dizer que há mais de 150 milhões de corpos lá, desde o princípio, antes de Jerusalém ser Jerusalém, ele já tinha mortos ali. É o cemitério, e detalhe, ativo, cemitério ativo. Está lá os corpos daquelas pessoas. Acontece que o forasteiro, alguém que vem da Síria, alguém que teve da Babilônia, alguém não pode enterrar no cemitério judeu. Então tem que enterrar fora. Eu tive, de novo, mais um privilégio de conhecer um dos cemitérios dos estrangeiros. Irmão, é no meio do deserto. Você está andando com o ônibus encostou, a gente não viu nada, deserto,
montanhas. E aí a gente desceu e eles foram mostrar. Era um monte de pedra. Um montão de pedra. A perder de vista, no meio do nada. Não tem nada, não tem uma... É um montinho de pedra. Ali são pessoas que não podem ser enterradas ali. Então, nessa passagem aqui, em que Judas devolve as 30 moedas, aqueles homens dizem, bom, esse dinheiro não pode voltar para o cofre, que é um dinheiro amaldiçoado, nós vamos comprar um cemitério, uma terra para enterrar os estrangeiros. Olha que bonzinho que eles foram, né? Compraram um terreno para os estrangeiros. Mas tudo isso para que se cumprisse o que Jeremias então já tinha predito. Então Judas tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de trair o seu mestre por 30 moedas de prata. E depois se matou. Nós temos uma outra pessoa que também tomou uma decisão. Nós temos aqui Nicodemos, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele teve um encontro, ele ouviu atentamente as palavras, ele compreendeu. Sim, Nicodemos foi aquele que, quando Jesus, depois de morrer na cruz, ele foi lá juntamente com um homem chamado José, que era da cidade de Arimateia. Quando nós falamos José da Arimateia, Arimateia não é o sobrenome dele. É como se fosse Marcos de Cascavel. Eu sou Marcos, nasci em Cascavel. Então é Marcos de Cascavel. José de Arimateia. Ele e Nicodemos tomaram posição. Nicodemos era chefe do Sinédrio, era homem importante, mas ele tomou uma posição. Na hora de tirar o corpo, ele foi lá, ele se expôs. Eu vou tirar o corpo de Jesus. E Pedro? Pedro também tomou uma posição. Diferente de Judas, os dois traíram. Judas não traiu? Pedro não traiu? Diferente disso, ele teve um arrependimento genuíno. Genuíno. Ele, então, reconhece o seu erro. Aqui nós temos um grande aprendizado. Irmãos, nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a trair Jesus. Nunca diga, nunca. Vocês vão dizer, eu jamais vou trair Jesus, porque foi bem assim que Pedro disse. Quando Jesus disse, um de vocês vão me trair, Pedro disse, eu jamais vou lhe trair. Nunca, Senhor. Eu prefiro morrer com o Senhor. E Jesus diz, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Você sabe que não é galo galinha, né, irmãos? Essa é uma outra história que eu vou contar depois. E ele foi o primeiro a trair. Então nunca diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu não fraqueje, para que eu não lhe traia. Mas caso isso aconteça, peça misericórdia ao Senhor. Faça que nem Pedro. Pedro se amargurou e disse, eu não sou mais digno, eu vou pescar, eu não mereço mais ser chamado de discípulo. E precisou Jesus encontrar com ele. Ele estava lá pescando, lembra? Não pegou nada aquela noite. E Jesus, às margens do mar da Galileia, eles voltando da pescaria, Jesus disse, amigos, pegaram algum peixe? Não. E Jesus, então tenta, joga essa rede para o lado direito aqui. E os homens disseram, poxa, uma hora dessa, cansado, louco para ir em casa, vamos lavar essas redes. Mas o homem lá está mandando jogar para o lado direito. Vamos jogar, não custa nada. E quando jogaram a rede, as redes quase estouraram tanto peixe. E Pedro lembrou que foi exatamente assim, na mesma cena, no mesmo lugar, no mesmo mar da Galileia, que ele foi encontrado há 3 anos atrás. 3 anos atrás. E Pedro disse, é o Senhor. E ele se jogou na água, foi a nado. Quando chegou lá, Jesus estava lá. E eles então cearam com Jesus. Lembra da cena quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? E ele já sem jeito, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez diz, Pedro, tu me amas? E Pedro começou a chorar. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Todo mundo sabe por que Jesus perguntou 3 vezes, né? Isso é em alusão às 3 vezes que ele negou. Lembra quando perguntaram, você conhece esse homem? Eu não. O galo cantou, a trombeta tocou. De novo, alguém chega para ele e diz, vem cá, você não é um dos galileus? Ele, eu não, nunca estive lá. A trombeta tocou de novo. De novo, outra pessoa disse, eu estou achando que você é igual a... Não, não sou não. Então Pedro negou 3 vezes. E Jesus restituiu, curou ele 3 vezes. Olha que história maravilhosa, gente.
Pedro tomou uma decisão, mesmo errado. Pedro tomou uma decisão em se arrepender. Não importa aonde você está no erro. Presta atenção, igreja. Não importa aonde. Mas eu estou tão enlameado, eu estou tão complicado. Não importa. Se você se arrepender, o Senhor vai lhe restituir. A multidão rejeitou Jesus. E eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Já imaginou Jesus que desceu do céu, do esplendor da sua glória, se reduziu à humanidade, ele morreu por amor de nós, e parte daquele povo está dizendo: crucifica. Que injustiça! Como Jesus não se sentiu. Então, o dia que você se sentir injustiçado, lembre-se, Jesus foi injustiçado também. E ele não se defendeu. Ele cria no Pai. Nós que conhecemos toda essa história, irmãos. Então, se você está sendo injustiçado, diga: Senhor, o Senhor sabe bem o que é isso. Olha para a minha situação. Tenha misericórdia. Aquele povo gritava: queremos Barrabás. Quem vocês querem? Igreja, quem vocês escolhem? Vocês hoje têm a escolha. Vocês vão seguir Senhor Jesus, vão obedecer, ou vocês querem Barrabás? Claro que a resposta imediata: não, Barrabás não. Mas vez por outra, você escolhe Barrabás. Você escolhe estar do lado da injustiça. Você escolhe mentir. E às vezes você dá a desculpa que não mentiu, e sim omitiu, que é uma questão de semântica. Tem vezes que você escolhe Barrabás, não obedecendo a palavra de Deus. Tem vezes que você escolhe Barrabás, sim, quando você não faz aquilo que você se propôs fazer. Você escolhe Barrabás. Quando você nega, quando você dá uma resposta rude, quando você não tem amor no coração, quando você não consegue ter sensibilidade, não consegue se colocar no lugar do outro, você escolhe Barrabás, sim. Por mais que se diga não. Talvez a sua boca diz: eu escolho Cristo, mas as suas ações são de Barrabás. E nós só vamos sair desse templo. Esse culto só vai acabar se você tomar uma decisão. O que você vai fazer de Jesus, o Cristo? O que você vai fazer? Pilatos não sabia o que fazer. Pilatos consultou o povo. O povo pressionava ele. E ele, então, decidiu entregar. Talvez amanhã, segunda-feira, você tenha que tomar uma decisão. Talvez essa semana você tenha que tomar uma decisão. Eu, essa semana toda, me senti pressionado por tomar decisões, planejamentos para um ano de 2025. E ainda hoje à noite, quando acabar esse culto, vou me reunir, ainda tem uma última reunião. Essa noite ainda. Na minha vida pessoal, eu estou cheio de decisões. Pedi a direção a Deus. Vou vender meu carro. Vou vender minha casa. Vou voltar para Salvador. Você sabia disso, Jean? Estou voltando para Salvador. Tantas decisões. E eu preciso ter, primeiro, firmeza. Segundo, confiança no Senhor. O que nós vamos fazer de Jesus? Tem gente que está perdido. Não sabe. Tem hora que quer ir para o povo. Tem hora que... Quem você está escutando? Pilatos consultou a todos. E na pressão, em vez de fazer a melhor escolha, ele escolheu Barrabás. O que nós vamos fazer de Jesus? Ele vai ser o seu Senhor, o seu Salvador? Ou você só vai clamar a Ele na hora do desespero? Na hora que a coisa apertar, na hora que está dando tudo errado, aí você diz: Senhor. Você já passou susto dentro de carro? Quase acidente, alguém que fechou? Tem gente que diz: meu Deus, não tem um negócio que segura aqui? Meu Deus. Aí você lembra de Deus. Será possível que você só vai escolher Jesus, só vai ficar do lado de Jesus quando a coisa apertar para o seu lado? Será que você precisa perder alguma coisa na sua vida? A saúde, alguém, dinheiro? Será que precisa para a gente tomar uma decisão, não ficar vacilante? Hoje eu quero, hoje eu vou, hoje eu não vou. Será que precisa ter isso? Não, irmãos. Escolha Jesus. Não tem uma canção que diz: eu escolho Deus? Escolha o Senhor Jesus, toma uma posição. Eu sou servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, mas eu não arrasto meu pé. Eu estou com Ele.
Ele curou a minha vida, Ele me resgatou, Ele escreveu meu nome no livro da vida. João vai dizer lá no seu primeiro livro, se nós confessarmos os nossos pecados, irmãos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos. Judas não confessou. Judas sentiu remorso. Judas simplesmente não suportou e se matou. Confie no Senhor, irmãos. Senhor, o Senhor está vendo a minha indecisão? O Senhor está vendo, quem sabe, o meu vacilo? O Senhor está vendo que tem horas que eu me afasto? Quando a coisa aperta, eu volto e eu fico vacilando. Entre lutas. Quando está folgado, eu estou folgado. Quando aperta, eu clamo pelo Senhor. Acho que hoje nós temos que sair daqui, irmãos, com uma decisão. Não quero Barrabás. Não quero as coisas que o mundo me dá. Eu vou enfrentar toda a dificuldade na presença do Senhor. Se tiver que chorar, como diz a música, eu vou chorar nos pés do Senhor. Não vou arrastar o pé. O Senhor me salvou, Ele deu a sua vida por mim. E o mínimo que nós temos que fazer. Hoje a Noélia disse para mim assim, que ainda que a gente faça tudo para Deus, ainda assim nunca poderá ser recompensado. Nós nunca vamos poder fazer algo para dizer, olha, estou pelo menos... Não, irmãos, nós somos pecadores e nada do que a gente faz pode compensar o sacrifício de Jesus. Confie nele de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique buscando resposta na internet, no Google, nos parentes. Busque resposta na palavra de Deus e na oração. O que faremos de Jesus, o Cristo? Eu digo para vocês o que nós vamos fazer. Nós vamos adorar, nós vamos glorificar, nós vamos obedecer. Amém? Os que querem Barrabás vão ter o destino de Barrabás. Nós cremos no Senhor Jesus de todo o coração. Abaixe sua cabeça. Você vai, essa noite, vai tomar uma decisão. O que você vai fazer de Jesus? Você vai adorar Ele de verdade? Ou você vai adorar Ele de vez em quando a coisa aperta? O que você vai fazer? Quem você vai escolher? Você vai escolher ter uma vida santa diante do Senhor, apesar das lutas e das pressões? Ou você vai querer Barrabás? Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, essa palavra, eu posso pregar ela mil vezes eu me emociono, oh Deus. O Senhor mostra no meu coração o quanto nós somos frágeis. Quantos de nós não entram em desespero nas dificuldades? Ó Deus, nós queremos aqui afirmar a nossa posição diante do Senhor, como servos e servas do Senhor, como povo escolhido seu, como povo que foi comprado, lavado, remido pelo sangue precioso do seu Filho. Nós aqui na Nibs, cada um que aqui está orando e dizendo, eu sou de Jesus. Nada, nenhuma dificuldade. Nós não iremos abrir mão, nós não iremos lhe trair, Senhor. E quando nós vacilarmos, tem misericórdia, Senhor. Se há alguém aqui que precisa, Deus, como diz João na sua primeira carta, confessar. A palavra diz, se você confessar, se você abrir o seu coração, dizer, Senhor, miserável homem que sou, me perdoe dos meus pecados, me perdoe do meu vacilo, da minha falta de fé, o Senhor vai te perdoar. E você vai prometer essa noite que você jamais trocará o Senhor por qualquer outra coisa. Não há moedas de prata nesse mundo, nem de ouro, não há nenhuma riqueza que possa ser trocado. Ó Deus, muito obrigado pelo seu sacrifício, ó Deus. Sonda a cada coração, a cada irmão e irmã que aqui está orando, aqueles que estão orando em casa, Deus. Deus, essa é a minha última ministração antes de eu sair de férias. Toma conta do seu povo, Senhor. Toma conta, Senhor, daqueles que vão ministrar a sua palavra aqui na minha ausência. Usa, Senhor, tremendamente cada um deles. Abençoe toda a liderança, aqueles que vão ficar firmes nos seus postos. Abençoe a cada irmão, a cada visitante, que eles possam retornar, porque eles não estão aqui vendo o pastor Marcos, eles estão aqui ouvindo a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor vai continuar sendo pregada, ensinada nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aqueles que vieram. Visita cada coração, sonda as suas necessidades. Senhor, consola o coração de Zefa, Senhor, dos seus irmãos, ó Deus. Consola o coração, inclusive da irmã Nilzinha, que também está ainda em luto, ó Deus. Consola os corações, Senhor, aqui dos nossos vizinhos, ó Deus, que também perderam a mãe, a esposa, a irmã Zil, que também está no céu. Consola, Pai, os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela sua mão potente e poderosa que se estende sobre nós. Abençoe o teu povo, abençoe também, Senhor, a minha família. João, que vai ficar aqui, Senhor, na minha ausência. Abençoe ele, Senhor, conduza ele em tudo que ele vai fazer, Senhor. Abençoe a minha Gilza. A cada caminho, Senhor, a cada lugar que a gente vai visitar, nós vamos pegar a estrada, nós vamos para lugares. Nos proteja, Senhor. Me permita ir descansar a mente, o coração, porque eu tenho certeza que a equipe vai estar trabalhando, fazendo o seu melhor. Eu não vou ter nenhuma preocupação, eu de fato quero descansar a minha mente. Nos dê, Senhor, a renovação do corpo, da memória, Senhor, que eu possa voltar com muito mais energia, que eu possa voltar, Senhor, com vontade de fazer a sua obra. Abençoe, Pai, a cada um de nós, nos leve em paz para nossas casas, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu peço e te agradeço. Amém. Obrigado por aqueles que nos visitaram. Venha mais vezes. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre vocês. Nós vamos fazer a última canção. E nós temos ainda a cantina. Nos abençoe. Aqueles que entenderam que vão fazer a missão de Marruá, procurem ali a recepção. Se você não consegue fazer hoje, leva aqui o nosso Pix, ajude, irmãos, nós vamos construir essa casa e nós vamos comprar esse material escolar para essas crianças, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Deus abençoe a vocês que estão em casa, até a minha volta, se assim Ele permitir, depois na primeira semana de março.